Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa estratégia de saúde sexual que está, assim, na boca do povo e gerando muita discussão. A tal da Doxipep. Pensa só, e se existisse uma pílula que se pudesse tomar depois da relação sexual para evitar pegar uma infecção sexualmente transmissível? Parece coisa de futuro, né? Mas é exatamente essa a ideia, a promessa por trás da Doxipep. Tá, mas o que significa essa sigla Doxipep? Bom, doxy é de doxiciclina, que é um antibiótico, e PEP é a sigla em inglês para profilaxia pós-exposição. Traduzindo tudo, é usar esse antibiótico específico logo depois de uma relação sexual para tentar impedir a infecção por algumas ISTs, e atenção, ISTs bacterianas. A Doxipep, então, aparece como uma ferramenta totalmente nova, né? Uma estratégia diferente na saúde sexual. E o primeiro ponto que é super importante é entender para quem ela é de fato indicada. E olha, isso aqui é crucial. As orientações que a gente tem hoje são baseadas em pesquisas feitas com grupos bem específicos, homens que fazem sexo com outros homens e mulheres trans que têm um risco considerado alto de contrair ISTs. Ou seja, não é uma pílula para todo mundo usar. É algo bem direcionado, pensado para uma situação particular. Ok, mas a pergunta que não quer calar é: funciona de verdade? Qual é a eficácia disso? Vamos dar uma olhada no que funciona bem e no que nem tanto. E os números, olha, são bem interessantes. Para sífilis, a eficácia é super alta. Para clamídia, a gente está falando de uma redução de 70% a 90% nos casos, o que é impressionante. Agora, quando o assunto é gonorreia, a coisa muda de figura. A eficácia é bem mais baixa, super variável, e o grande vilão aqui é a resistência da bactéria, que está cada vez mais forte contra os antibióticos. Então, para ficar bem claro, Doxipep ajuda a prevenir sífilis e clamídia e mais ou menos a gonorreia. Mas, e isso é muito importante, ela não previne HIV, não previne Mpox, nem HPV, nem herpes. E, claro, não previne gravidez. Não é, de jeito nenhum, uma pílula mágica para tudo. Isso nos leva a outro ponto fundamental. Doxipep não é para ser usada sozinha. Pensa nela como mais uma ferramenta numa caixa de ferramentas de prevenção. Ela complementa o preservativo, ela não substitui. Quem usa precisa continuar fazendo testes regulares para ISTs, manter as vacinas em dia e, claro, continuar com outras estratégias, como a PrEP para HIV. É um combo. Certo, já vimos os benefícios. Mas, como tudo na vida, tem o outro lado da moeda. É super importante entender os riscos. Afinal, quais são as desvantagens de usar um antibiótico com frequência? Bom, para começar, tem os efeitos colaterais mais comuns, que são bem típicos de antibióticos, né? Coisas como enjoo, diarreia, aquele desconforto no estômago, às vezes até no esôfago. E um detalhe importante, a pele pode ficar bem mais sensível ao sol, então tem que tomar um cuidado extra. Mas a maior preocupação de todas não é nem o efeito no indivíduo, é na saúde pública. O medo é que o uso em larga escala da Doxipep acelere a resistência das bactérias aos antibióticos, e não só da gonorreia, mas de outras bactérias importantes para o nosso corpo. E tem mais uma coisa, o impacto a longo prazo no nosso microbioma. Sabe aquela comunidade de bactérias boas que vivem no nosso corpo e ajudam em um monte de coisa? A gente ainda não sabe direito o que acontece com elas quando se usa antibiótico com frequência. É uma grande interrogação. Ok, a gente já pesou os prós e os contras. Agora vamos para a parte prática. Como é que se usa a Doxipep na real? A dose é super direta, são 200 mg de doxiciclina. Geralmente são 2 comprimidos de 100, tomados de uma vez só. Uma dose única para cobrir o risco. E o tempo, gente? O tempo é tudo. A dose tem que ser tomada o mais rápido possível depois da relação, de preferência nas primeiras 24 horas. Existe uma janela de até 72 horas, ou seja, 3 dias, mas depois disso, a eficácia despenca. E para evitar aqueles efeitos colaterais que a gente falou, tem umas dicas de ouro. Tomar com um copo bem cheio de água e, de preferência, junto com alguma comida. Depois de tomar, é bom ficar em pé ou sentado por pelo menos meia hora, para não dar aquele desconforto. E um ponto importante, nada de laticínios, antiácidos ou suplementos com ferro e magnésio por umas 2 horas antes e depois de tomar o remédio. Agora vamos dar um zoom out, olhar o quadro completo. Quais são as recomendações de uso a longo prazo? Como isso funciona na prática? Primeiro, a regra de ouro. Nunca passar de 200 mg em 24 horas. E tem uma estratégia bem inteligente para não ficar tomando antibiótico à toa. Por exemplo, se acontecerem várias exposições num fim de semana, não precisa tomar um comprimido a cada vez.
Uma única dose, tomada dentro de 72 horas depois da última exposição, pode cobrir o período todo. Outro ponto é que o uso da DoxyPEP não foi pensado para ser para sempre, sabe? A ideia é usar por um período determinado, tipo uns 3 ou 6 meses, e depois parar para conversar com o médico e reavaliar. A vida muda, o risco de exposição a ISTs pode mudar, então é bom ter essa conversa periodicamente. E isso nos leva ao que talvez seja o ponto mais importante de todos. A decisão de começar, de parar, de continuar com a DoxyPEP não é uma decisão solitária. Tem que ser uma decisão conjunta, uma conversa franca entre a pessoa e um profissional de saúde que entenda do assunto. Resumindo a ópera, a DoxyPEP é uma ferramenta cirúrgica para situações e grupos específicos. Não é, de forma alguma, uma solução universal para a prevenção de STs para todo mundo. E no fim, a gente fica com esse grande dilema, né? De um lado, uma ferramenta nova e super poderosa para a saúde individual. Do outro, qual vai ser o custo disso para a saúde de todo mundo a longo prazo? Esse preço da resistência aos antibióticos é uma pergunta que ainda não tem resposta. É uma história que a gente está escrevendo agora, e o final, ninguém sabe qual vai ser.